E aí, meus fanáticos por futebol, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo aqui a análise de um jogo que eu tenho certeza que para vocês também foi muito triste de assistir, que foi a final entre Brasil e Argentina, Argentina e Brasil no Maracanã, neste último sábado. Então, para começar, eu quero falar uma coisa antes de começar o vídeo. Sei que vocês provavelmente devem estar esperando e ansiosos para poder saber quem vai ser o nosso entrevistado aqui do canal. Só que infelizmente eu não posso mesmo divulgar para vocês ainda por questões do empresário mesmo, e tem que esperar realmente ele marcar uma data para mim, aí eu consigo anunciar para vocês. Mas essa semana deve estar saindo um vídeo com um entrevistado no canal. Então é isso. Partindo para a análise de Brasil e Argentina. O que podemos dizer sobre Renan Lodge? Eu sei que muitos vão me crucificar, muitos vão me tacar pedra, porém a minha análise sobre o Renan Lodge não é taxativa. Eu não vou taxar ele pelo erro que ele teve contra a Argentina, porque ao meu ver ele é um bom lateral. Eu gosto do futebol dele, ele é muito ofensivo, porém às vezes tem algumas falhas defensivas. Porém, não é à toa que está no futebol europeu. Se não tivesse em alto nível, não estaria no futebol europeu. Então, para mim, não podemos descartar o Renan Lodge na seleção e nem deixar ele de lado por causa de um erro em um jogo. Sei que muitos vão falar, mas ele já teve outros erros em outras partidas. Então, mas essa é a minha opinião. Eu acho ele um bom lateral, porém eu acho que o Tite escolheu errado dessa vez nessa partida. Ele poderia ter colocado o Alex Sandro, porque o time da Argentina é mais ofensivo e bate mais e corre mais, então eu acho que ele poderia ter colocado o Alex Sandro para ser um lateral esquerdo mais recuado, porque o Alex Sandro é muito seguro defensivamente, também sabe atacar, mas não ataca tanto, então eu acho que seria um jogo mais apropriado para o Alex Sandro. Assim, a nossa zaga do Brasil está muito sólida, não tenho o que falar. A lateral direita está bem ocupada pelo Danilo. Por muito tempo eu não acreditava no futebol do Danilo, falava assim, não, Danilo na lateral direita, nossa, que horrível. Mas ele vem surpreendendo a gente, vem fazendo bons jogos. E a lateral direita, no geral, no Brasil, ela não foi bem ocupada nos últimos anos, a não ser quando o Daniel Alves estava na sua fase ótima. Porque passou Fagner, passaram vários laterais direitos que não vingaram e não conseguiam fazer boas partidas. O Danilo, para mim, está sendo muito regular e é um cara que eu quero continuar vendo na lateral direita do Brasil. E o Casemiro, para mim, também um volante muito sólido. Olhar atrás, não tenho muito o que falar do Casemiro. Ele é um bom volante, mas no último jogo, sem ser esse da Argentina, eu vi ele dando uns passes bem assim, erros de passe muito bobos, sabe? E que eu acho que o Casemiro tem muito potencial para apresentar mais futebol do que ele está apresentando. Mas mesmo assim, um volante muito sólido, muito marcador e que, né, definitivamente tem um papel importantíssimo nessa seleção do Brasil. No meio ali podemos destacar o Fred. Por que o Fred, Luca? Para mim, um dos jogadores mais importantes depois do Neymar para o Brasil nessas eliminatórias. Aí você vai me perguntar por que o Fred? Muitos julgam o Fred, eu fico vendo nas postagens de algumas redes sociais, de alguns perfis esportivos. Ai, o que o Fred tá fazendo aí? Esse Fred é horrível, tira ele, só mais o Fabinho. Ao meu ver, o futebol do Fred é para ser titular. Ele joga um futebol muito bom, ele consegue percorrer todas as partes do campo, consegue cobrir muito bem os espaços, volta muito rápido para marcar, ele é ofensivo também. Então, ao meu ver, essa seleção do Brasil esse ano esteve muito ofensiva. Mais um ponto positivo que eu posso colocar é o Paquetá. O Paquetá vem fazendo ótimos jogos pela seleção, ou quando entra, ou quando começa de titular. Ele tem uma articulação muito boa no meio de campo. Não é à toa que vai receber a 10 do Olympique de Lyon. Então, para mim, um dos jogadores mais importantes nessas eliminatórias para o Brasil. Porém que não conseguiu fazer grande diferença na partida contra a Argentina, porque foi um jogo muito truncado. Agora, falando da parte da frente, começando pelo Everton Cebolinha, que para mim não conseguiu fazer boas atuações ainda com a camisa do Brasil, ainda está muito oscilante, tanto que no Benfica não vem jogando tão bem também. Para mim, o Vinícius Júnior é muito mais titular da posição do que o próprio Cebolinha. E o Neymar, a gente indiscutivelmente pode falar que sim, é o único cara que consegue carregar o time nas costas, porque
ele rompe linha, ele inverte jogo, ele volta para poder marcar em determinadas vezes, volta para buscar a bola, para articular jogadas. Então, para mim, o jogador mais importante da seleção hoje, além do Marquinhos e do Thiago Silva e o Fred, é o Neymar. Porque nesse time do Brasil, ele tem total liberdade para circular em qualquer parte do campo. Então, se ele precisar voltar para armar jogada, ele tem essa liberdade. Se ele tiver lá de centroavante, caso precisar para fazer uma tabela, ele vai estar lá. Então, o Tite dá essa liberdade para ele de poder articular, de poder voltar, de poder flutuar entre as linhas. Agora, falando do jogo depois das análises individuais dos atletas, um jogo muito pegado, muito truncado. A gente sabia que ia ser desse jeito. Muita faltinha, parando o jogo um tempo inteiro, o que deixa o jogo extremamente chato para quem está assistindo e com certeza para quem está dentro de campo também. O Brasil não teve chances assim, nossa, que chance perdida assim, clara. Não teve. Sim, teve jogadas trabalhadas, maioria pelo Neymar. Eu acho que o Brasil está passando de hora de sair das costas do Neymar e começar a trabalhar mais coletivamente, porque um Neymar só não vai levar a gente para a Copa do Mundo e fazer a gente ganhar. Não adianta a gente querer se basear só em um Neymar que vai pegar a bola, vai sair driblando todo mundo, vai tocar para alguém e esse alguém vai fazer o gol. Hoje o Brasil tem várias estrelas no time, só que o time não joga coletivamente, ao meu ver. Ele joga para o Neymar e o Neymar não é um centroavante para poder a gente jogar para ele. Ele é um articulador, porque toda hora que um jogador pega a bola, aí vai... Todo mundo quer levar a bola pro Neymar, fazer uma tabela com o Neymar. A gente não tem outros jogadores que chamem essa responsabilidade. A gente tem esses jogadores sim, só que esses jogadores não fazem essas funções de chamar a responsabilidade. Eu acho que muito pelo fato de o Neymar ser um holofote, acaba que abafa esses outros jogadores em fazer jogadas, em poder tentar um drible, porque o Neymar é o único que faz isso na seleção brasileira. O único que pega a bola, que vai, que toma pancada. Outra coisa que eu tenho para destacar também, que jogo horroroso por parte da Argentina. Primeiro, uma falha individual do Renan Lodge que sucedeu um gol, que foi, né, ao meu ver, achado que aquela bola não era para ter passado dali e ter sido gol. Então, para mim, um jogo muito feio de ambas as equipes. Eu acho que os dois têm que melhorar muito. Nem a Argentina nem o Brasil têm condições hoje de ganhar uma Copa do Mundo. Não vou falar que não tem condições, porque sinceramente a França foi eliminada nas oitavas de final da Euro. Então, assim, pela Suíça. A Suíça não é assim, uma seleção assim, nossa, que time brilhante. A seleção da França é uma seleção brilhante. Agora, a da Suíça não. Então, a gente não sabe o que esperar do futebol porque ele é muito incerto. Então é esse o sentimento que fica pra gente, é um sentimento de muita frustração. É legal ver o Messi comemorando o título dele, o primeiro título pela seleção, só que a gente como brasileiro tem certeza que vocês também queriam esse título, porque a seleção vem sendo assim criticada, muito criticada pela mídia e muito criticada pelos torcedores também. Às vezes a posição do Tite de treinador sempre às vezes está ameaçada. Não ameaçada, mas assim, sempre muitas críticas, então isso acaba que balança um pouquinho o interno do clube. Ao meu ver, foi assim, um jogo muito feio de poder assistir. A gente mais uma vez tendo que contar com árbitros que não tem nível para poder apitar uma final de Copa América. Muito inferior mesmo. Não, assim, a arbitragem foi horrorosa, não teve assim escrúpulos, porque os jogadores da Argentina estavam chegando assim extremamente fortes no Neymar, tanto em como os outros jogadores. Teve um lance que o Neymar no começo do jogo dá um chapéu e o cara deixa a mão no Neymar. Não foi uma das piores, porque assim, jogadores que têm vínculo com o Neymar, como o Paredes, que atuou na seleção da Argentina, chegando extremamente forte nele, que atuam junto no PSG. Então pra mim isso eu não consigo entender, porque os caras são super amigos dentro de campo. O Paredes até defende o Neymar em determinadas situações quando está no PSG, e agora quando chega para jogar contra a seleção um do outro é pancadaria. E eu acho que passou de hora da CBF olhar isso, das federações olharem isso, de organizar um critério mais pesado, que tem uma punição para isso. Eu vi recentemente no perfil do Thiago Leifert ele falando que aconteceu isso no basquete, de 3 faltas, o jogador
tomar uma punição, e eu acho que isso se aplicaria ao futebol também, porque a gente está começando a ver um futebol que toda hora falta tática, o cara tá ali, falta tática, então para o jogo o tempo inteiro, e isso deixa o futebol extremamente feio. Então, para mim, deveria ter uma punição para ambos os lados, obviamente, tanto se o Brasil quisesse fazer um jogo horroroso desse, como a Argentina fez, de parar o jogo o tempo inteiro. O Neymar não conseguia fazer absolutamente nada, nenhum dos outros jogadores pegava a bola, era falta, e fazendo rodízio de jogadores fazendo as faltas, para o árbitro não, aplicar um cartão, e faltas, assim, ao meu ver, chegando com o pé para cima, que poderiam ter gerado um vermelho para a seleção da Argentina, porém não geraram. Então, para mim, passou de hora de ter um critério mais firme para poder punir esse tipo de... Porque para mim é um antijogo. Isso é um antijogo porque a gente fica vendo esses jogos e começa isso e a gente fica com preguiça de ver. E isso atrapalha o nosso futebol, porque o nosso futebol que a gente quer ver é um futebol jogado, que seja dentro de campo, que seja bonito, que tenha drible, que tenha jogada de linha de fundo, que tenha golaços. E para isso a gente tem que parar com essa cultura de falta tática. O futebol no geral tá muito desse jeito. Na Europa é menos, tem muito menos isso. Só que aqui no Brasil é o tempo inteiro. Você vai ver jogo da Série B, da Série A, da Série C. É o tempo inteiro faltinha tática. Atrapalha o jogo, tanto que tem uma porcentagem. Eles tiveram que criar uma porcentagem de bola rolando pra gente ver o tanto de tempo que a gente fica com a bola parada no campo. E a Cera, o goleiro da Argentina, demorava 1 minuto para bater um tiro de meta. E quantos tiros de meta que foram? Eu não consigo trazer essa contagem aqui agora porque eu tô com o meu telefone aqui gravando e eu não consigo trazer essa contagem aqui pra vocês. Mas quantos tiros de meta que foram? Se tiverem sido 14 tiros de meta, por exemplo, foram 14 minutos que o goleiro tava ali fazendo cera. Então passou de hora de ter um critério mais punitivo, porque senão o futebol vai caminhando a passos largos de ser um esporte extremamente chato de se assistir, porque cada vez mais os clubes e as seleções estão aderindo a esse tipo de jogo de falta tática depois que fazem o gol, obviamente, porque enquanto não faz gol, cada um está buscando seu gol, ok, mas ainda assim tem as faltas, aquelas faltas, o jogador tá ali na beirada, dá um empurrão e faz a falta, entendeu? E a gente vê o Tite falando o tempo inteiro na beirada do campo, sem falta, só que o que acontece? Mesmo assim fazem falta, porque é a cultura do futebol de hoje, é fazer falta. Então, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários pra mim o que vocês acham da permanência no Tite da seleção. Olha, ao meu ver, ele tem um aproveitamento excelente com a seleção, não seria motivo dele ser demitido numa altura dessa do campeonato, que a gente tem uma Copa ano que vem. Então ele que é o cara que conhece mais a seleção, que está há muito tempo lá. Então eu acho que não é hora de demitir um treinador assim. Vai trazer quem? Essa é a pergunta que eu te faço. Você que acha que deve demitir, vai trazer quem no lugar? O Tite é o cara que mais conhece o ambiente, mais conhece os jogadores. Tem uma afinidade muito grande de proximidade, de conhecer, de falar assim... de amizade mesmo, porque eles são amigos lá dentro. Então é isso, galera, é isso que eu tenho pra falar sobre a seleção brasileira. Eu espero vocês no próximo vídeo, deixe o seu like, curte, comenta e compartilha. Eu espero vocês no próximo vídeo, viu? Beleza, falou!